Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Eu não quero me alongar nesta manhã, até porque a palavra vai ser talvez um pouquinho extensa, ainda temos a Santa Ceia, mas eu quero lembrar aquilo que o salmista diz, né? Certa vez, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Eu espero que essa seja a expectativa no seu coração também nesta manhã, porque se assim o for, Deus ele manifestará a sua presença, Deus abençoará a sua vida, porque nada do que fazemos diante dos olhos de Deus é em vão, amém? Nada, absolutamente nada. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 18, eu quero fazer a leitura apenas de um versículo. Eu diria que a probabilidade de você já ter ouvido ou lido esse versículo é de quase 100%, ou certamente 100%, mas quero ministrar nessa manhã em cima dele. Provérbios 18, verso 21, diz assim a palavra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por estar, Deus, na tua casa, na sua presença, e na expectativa daquilo que o Senhor fará, Deus, nessa manhã aos nossos corações. Não existem coincidências, mas o Senhor é um Deus que continua nos sondando, nos conhecendo e nos dirigindo no caminho que devemos andar. E me alegra, Deus, lembrar da tua promessa, que o Senhor mesmo diz que a tua palavra não voltará vazia para a sala do teu trono, mas o Senhor cumprirá o propósito para o qual o Senhor designou nesta manhã. Por isso, Deus, cuida, Deus, dos corações dos teus filhos e filhas, para que nessa hora estejam focados, com seus ouvidos atentos, com os teus corações quebrantados, para que o Senhor possa ministrar no profundo a cada uma dessas vidas, Pai. É tempo, a tua palavra diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nesse momento é tempo do Senhor falar, é tempo do Senhor ministrar aos nossos corações, para que a tua vontade, boa, agradável e perfeita, ela seja vivida e cumprida em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos, repreendendo, em nome de Jesus, tudo aquilo que seja contrário, todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para roubar, todo cansaço, nós jogamos por terra. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua presença, Pai, entre nós. Tenhas liberdade entre nós nesta manhã. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, eu não tenho dúvidas de que as palavras, elas têm poder, né? Esse versículo que nós acabamos de ler nos dá uma dimensão de que as palavras têm poder. Se falamos sobre a palavra de Deus, não há dúvidas quanto a essa afirmação, né? Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E complementa dizendo que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E se esse texto não for suficiente para entender, né, que a palavra de Deus ela é poderosa, né, se isso não for suficiente, João no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. E no original, no grego, o termo verbo vem de logos, que significa palavra. Nesse mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14, a palavra diz que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, com o propósito de nos revelar Deus Pai. Ou seja, o verbo é Jesus. Logo, juntando o significado da origem do termo verbo, palavra, com a interpretação na Bíblia desse mesmo termo verbo, Jesus, nós chegamos a uma simples conclusão, de que Jesus, ele é a palavra de Deus. Então nós estamos falando de algo que é poderoso, Portanto, se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um, Deus e a sua palavra também são um. E a compreensão desse princípio espiritual, ela traz pelo menos duas implicações práticas que demonstram o poder da palavra de Deus. A primeira implicação é de que eu conheço a Deus conhecendo a sua palavra. Se Deus e a sua palavra são um, então eu devo conhecer a Deus conhecendo a sua palavra. Amar a Deus é amar a sua palavra. Crer em Deus é crer em sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Essa é a primeira implicação prática. E a segunda implicação prática, eu diria que eu me encho de Deus, me enchendo da palavra. Mais uma vez, se Deus e a palavra são um, então eu me encho de Deus na medida em que me encho da sua palavra. Vocês estão entendendo até aí? Em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, nós encontramos uma ordem bíblica, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí vai falar sobre três importantes coisas, e a primeira delas é falando entre vós com os salmos. Ou seja, esse texto nos mostra que uma das maneiras de nós sermos cheios do Espírito Santo é falando a palavra. Mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual, é falar a palavra de Deus. Quanto mais a minha boca estiver cheia da palavra, mais o meu espírito será transbordante do Senhor. E isso acontece porque quando falamos a palavra crendo com o coração, algo de Deus é acrescentado a nós, simplesmente porque Deus e a sua palavra são inseparáveis. Deus, ele criou o mundo com as suas palavras. Hebreus, no capítulo 11, verso número 3, diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o mundo passou a existir pelo poder das palavras de Deus. A Bíblia também diz que nós, seres humanos, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, tendo a mesma natureza que Deus. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. E Ele nos deu uma voz para ser a expressão daquilo que nós cremos. Aliás, é preciso ter em mente que é impossível desassociar a fala daquilo que pensamos e daquilo que cremos. Funciona assim, Nós pensamos, nós cremos, e assim nós expressamos em palavras e atitudes o que inicialmente a origem foram os pensamentos. Então veja a importância dos pensamentos que estão em nós. O problema é que nem sempre nós temos uma consciência muito apurada
do que nós pensamos e daquilo que nós cremos. No entanto, se nós prestarmos atenção às nossas palavras, eu diria que elas serão um excelente, um ótimo termômetro para avaliarmos o que andamos pensando e que tipo de crença nós estamos alimentando dentro de nós. Embora as palavras do ser humano elas não tenham poder, né, de criar coisas na natureza, né, como Deus fez, haja luz e houve luz, né, elas fazem mais do que simplesmente transmitir informações, elas têm impacto nas pessoas. Nossas palavras têm poder para destruir e construir. Assim o autor do livro de Provérbios disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, entretanto, come do seu fruto. As palavras são tão importantes que nós teremos que prestar contas do que dissermos quando nós estivermos diante de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E eu quero nessa manhã compartilhar com vocês um texto que eu convido vocês agora a abrir na epístola de Tiago, no capítulo 3. E eu convido não somente a abrir, mas a deixar aberta, porque nós vamos discorrer alguns versículos. Eu quero compartilhar com vocês esse texto para falar sobre 4 grandes poderes das palavras que nós dizemos. 4 grandes poderes das palavras que nós dizemos. Verso número 2, Tiago capítulo 3, verso número 2, diz assim: porque todos, então não diz alguns, todos tropeçamos em muitas coisas, então não fala algumas, fala muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Para por aí e deixa aberta a sua Bíblia. Verso número 2. Esse versículo, ele revela que todos nós somos falhos no falar. Não existe perfeição em nossas palavras. O que deve existir é uma busca constante de aperfeiçoamento e controle daquilo que nós dizemos, daquilo que é dito, né? Eu costumo dizer que se falávamos coisas não edificantes, né, se errávamos, pecávamos numa frequência muito grande, o processo de santificação ele vem exatamente diminuir essa profundidade e amplitude dos erros em nossas vidas e que afeta como um todo a nossa vida, incluindo a nossa boca. As nossas palavras não podem ser palavras que alimentam a ação do adversário que vem para matar, roubar e destruir. E sim, palavras que anulem suas ações. Nós não podemos ter palavras, né, palavras que tragam a reboque problemas, e sim palavras que trazem qualidade de vida, no sentido emocional e espiritual. E o controle da língua é algo tão importante, que esse versículo diz que quando nós conseguimos exercer esse controle, nós somos capazes de controlar todo o corpo. E o corpo é formado de físico, emocional e espiritual. E aí podemos encontrar nas palavras o primeiro poder, né? Eu vou falar sobre 4 poderes. O primeiro poder é o poder terapêutico. Terapêutico é algo que cura, que sara, que tem propriedades medicinais.
E nesse versículo, em sua exposição sobre a língua, Tiago, ele nos indica esse poder de curar que as nossas palavras podem ter sobre o nosso corpo, e não somente sobre o nosso corpo, mas também sobre a vida de outras pessoas. Provérbios 16, 24 diz, ou nos ensina, né, que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, o bom uso das palavras pode curar corações deprimidos. O bom uso da palavra pode indicar caminhos para os perdidos, pode animar almas cansadas e sobrecarregadas, pode promover a edificação e o encorajamento de vidas destruídas, pode trazer a reconciliação de relacionamentos, pode curar doenças espirituais, quantas coisas terapêuticas. A palavra que sai dos nossos lábios pode promover em nossas vidas e na vida do nosso semelhante. E Jesus nos lembra, preste atenção, Jesus nos lembra que as palavras que dizemos são, na verdade, o reflexo dos nossos corações. Mateus 12, 34, 35 diz: a boca fala do que está cheio o coração. Isso você já conhece. Mas diz mais ainda: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ou seja, não há como tirar coisas boas do coração. Não há como tirar coisas boas do coração se o depósito ele está cheio de coisas ruins. Eu diria que quando nós nos tornamos cristãos, aí eu tenho que usar aquela famosa palavra, né? Verdadeiramente convertido, verdadeiramente cristão, né? Espera-se que haja uma mudança na forma como nós falamos, porque viver para Cristo muda a forma como nós escolhemos nossas palavras. Se antes a nossa boca estava cheia, conforme a palavra de Deus diz, cheia de maldição e de amargura, agora, depois de nós entregarmos a nossa vida a Cristo, ela deve estar aberta para louvar e glorificar a Deus, para ser fonte de água doce a jorrar, para ser uma fonte de poder terapêutico para nós e para o nosso semelhante. O segundo poder que está na palavra, né, é o poder influenciador, o poder influenciador da palavra. O primeiro, o poder terapêutico da palavra, o segundo, o poder influenciador da palavra. E aí, quando o Tiago ele fala da língua, ele destaca o poder de dirigir, de influenciar que ela tem, usando dois elementos ou duas figuras. E quais são esses dois elementos e essas duas figuras? Um é o freio e o outro é o leme. Então agora voltem os olhos para a palavra. Verso 3. Tiago capítulo 3, verso 3 diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Para por aí, deixa aberta. Eu diria que tanto o freio usado no cavalo quanto o leme usado nos navios conseguem influenciar tanto o cavalo quanto o navio. E essa influência ela pode ser boa, evitando acidentes, mas ela também pode ser má, levando a terríveis consequências. E assim acontece com as nossas palavras.
Nós podemos usar o poder influenciador delas para o bem ou para o mal. Muitos homens malignos de nossa história fizeram mau uso dela. Hitler, por exemplo, ele usou o poder influenciador da palavra para levar o seu povo a apoiá-lo em atrocidades. E isso mostra que o poder de nossas palavras pode sobrecarregar o ânimo das pessoas e até mesmo provocar ódio e violência. As palavras podem piorar as feridas e até mesmo causá-las diretamente. Por outro lado, as palavras podem também edificar e dar vida. E aí eu me lembrei de Martin Luther King, um pastor batista, numa rota contrária à de Hitler. Ele usou o poder influenciador da palavra para lutar contra as injustiças sociais, contra a segregação racial nos Estados Unidos. E ao invés dele jogar lenha na fogueira para inflamar o ódio entre os negros, ele levantou a bandeira da paz. E ele lutou com todas as suas forças contra a desigualdade racial. E ele defendeu a não violência como resposta a toda aquela opressão. E ele declarou repetidas vezes. Ele declarou repetidas vezes: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. E ao profetizar uma terra de liberdade e oportunidade, disse ele, em que os nossos filhos não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter. Algo tremendo aconteceu. Isso foi em 1963 e em 1964. A história nos mostra que foi sancionada a Lei dos Direitos Civis, que incorporou os princípios da igualdade racial e integração defendidos por Martin Luther King. E eu quero dizer para você nessa manhã que em tempos de influências, de abobrinhas, influências de vulgaridades, de vaidades, de superficialidade, de lixo digital, vazios, ocos. Eu convido você, na palavra, a ser um influenciador de Jesus. Deus, Ele te chamou para influenciar as pessoas ao seu redor. Ele transforma a sua vida para fazer de você uma bênção na vida de outros e mostrar ao mundo que existe sim solução para qualquer dilema, problema em nossas vidas. Quando suas palavras e ações são dirigidas pelo Espírito Santo, o impacto que você deixa não é de morte, é de vida. E a única maneira de viver assim é escolhendo, dia após dia, ser um justo que vive pela fé. Poder terapêutico, poder influenciador. Existe também o poder destrutivo da palavra. Tiago, ele não usa mais duas figuras, dessa vez não mais o freio e o leme para influenciar, mas quando fala de destruição, ele fala de fogo e veneno. Volta os seus olhos para a Bíblia, capítulo 3, verso 5, epístola de Tiago, diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vaidades, títulos, Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua, olha aí o elemento, fogo,
A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Amém? Para por aí. Deixa aberta a tua Bíblia. A Bíblia, a língua, como a própria palavra de Deus diz, é um fogo. E como um fogo pode destruir o seu futuro, somos hoje o que nós plantamos ontem, mas nós seremos amanhã aquilo que nós estivermos plantando no dia que se chama hoje. Não somente fogo, mas a própria palavra de Deus diz que a língua é um veneno, e como um veneno pode ferir pessoas, pode afetar e destruir relacionamentos. E por isso, nós devemos ter cuidado de não magoar as pessoas. Nós podemos dizer sim o que nós pensamos, mas em amor, e apenas se aquilo que nós queremos dizer for algo que seja para construir e não para destruir ou derrubar. Eu não sei se você já atracou, né? Mas ao falarmos sobre os poderes influenciador e destrutivo da palavra, fica claro para nós que começamos dizendo a primeira frase, né? As palavras têm poder. Mas ao falarmos sobre esses dois poderes de influenciar e destrutivo da palavra, fica claro que nem toda palavra que tem poder agrada a Deus. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim, apenas ouça: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Eu não sei se você conseguiu extrair, mas das 7 coisas que Deus aborrece ou abomina neste texto, então eu não estou dizendo que é exclusivo, que é limitado a isto, mas neste texto, 3 delas, das 7 coisas, porque disse que 6 ele se aborrece e 1 ele abomina, então 6 mais 1, 7. Das 7, 3 se referem às palavras. Nesse rol começa com a língua mentirosa, passa pela testemunha falsa que profere mentiras e termina com aquilo que Deus abomina, que é o que semeia contenda entre irmãos, que se manifesta através de palavras que causam divisão, que causam discórdia, né? E quem causa divisão não é um agente de Deus. Nada do que nós fazemos nos faz parecer mais com o diabo que mentir. Nada do que nós fazemos nos faz parecer mais com o diabo que mentir, já que ele é o pai da mentira. Então dá para entender por que isso agrada a Deus? Sim ou não? Sim. Uma testemunha que mente em um processo judicial, né, coloca uma pessoa inocente em perigo. Além disso, uma falsa testemunha protege o culpado e o protege do castigo justo. Então traga isso para a nossa realidade. Deus também não se agrada de uma testemunha que mente ou de uma falsa testemunha. E uma maneira de semear contenda entre irmãos é a fofoca. Verso 19, disse que Deus abomina quem semeia contenda.
Então, logo num princípio lógico muito simples, Deus abomina a fofoca. Dá para entender? É claro, né? Se Deus abomina quem provoca contenda, e uma maneira de provocar contenda e divisão é a fofoca, logo, num princípio lógico simples, Deus abomina a fofoca. E é importante que essa mensagem fique clara em nossos corações para entender a dimensão de como Deus enxerga a fofoca. O que o fofoqueiro de plantão não percebe é que ele se torna o centro das atenções das mesas, uma espécie de bobo da corte, onde ele faz todos rirem e se divertirem, mas no final ele está expondo, sabe o quê? A sua falha de caráter, um sério problema de identidade e a sua incapacidade de se conectar pela inteligência. E todos percebem, menos ele. E isso é uma prática de pessoas, no meu entender, pessoas imaturas, emocionalmente e espiritualmente falando. Por isso, Deus não se agrada. Eu acho que não há dúvida de quanto a isso. Então, fica um grande recado para nós, né? Aliás, dois. Primeiro, não seja um fofoqueiro ativo. E segundo, também, não seja um fofoqueiro passivo. Porque o seu ouvido não é sanitário do diabo. A fofoca cria divisão. Agentes da divisão não são agentes de Deus. Não estão sob a influência de Deus. Então, se você é um fofoqueiro passivo, né, você está emprestando o seu ouvido para algo que não procede de Deus, e o seu ouvido já não é mais sanitário do diabo. Tome cuidado com as suas palavras. Nessa toada, né, não fale também palavras torpes, por ser um linguajar corrompido, sujo, pecaminoso, que não edifica e nem glorifica a Deus. Paulo, certa vez, ele disse no livro de Efésios, capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita, preste atenção, não falou transmita ódio aos que o ouvem. A palavra de Deus está dizendo, transmita graça aos que ouvem. Então, queridos, humor grosseiro, piadas obscenas, palavrões, ofensas, humilhações, linguagem chula, não podem mais ter lugar na vida de um cristão. Palavras torpes não são coerentes com a nossa nova identidade. Ao contrário, o nosso modo de falar deve ser caracterizado pela palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça a todos que ouvem. Palavras úteis, edificantes, satisfatórias, benéficas. Esses são os objetivos descritivos das palavras que usamos. Não tem nada, eu falo isso constantemente para os meus filhos, e falei isso não tem mais do que uma semana. Não tem nada para falar, cale-se. Você não tem a obrigação de gerar ruído aonde você está. Se não tem o que falar, se cale. Para não falar besteira. Porque no muito falar, não falta transgressão. E para você mudar as suas palavras, você deve mudar os seus pensamentos. Eu já disse, né? Pensamos, cremos, falamos, agimos. Então, para mudar as minhas palavras, eu preciso, lá no início, mudar os meus pensamentos. E se você não meditar na palavra todos os dias, esse processo de transformação será falho. E, consequentemente, as suas palavras não vão mudar. Tome cuidado com as suas palavras.
Nós devemos retirar de nossas vidas toda expressão negativa e derrotista, toda palavra frívola e profana, toda expressão de pessimismo, e devemos confessar o que a palavra de Deus diz que somos, aquilo que a palavra de Deus diz que possuímos e aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer. Falamos sobre os poderes terapêutico, influenciador e destrutivo da palavra. Agora, voltando ao texto de Tiago, no capítulo 3, eu quero falar sobre o poder saciador, o poder de deleite, da palavra. E nos versos 11 e 12, mais duas figuras, ou outras duas figuras são empregadas, e essas duas figuras agora são a fonte e a árvore, ou a água e o fruto. Voltem os seus olhos agora para o verso número 11, capítulo 3, Epístola de Tiago, diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O fruto, ele sacia a fome. A água sacia a sede. E nossas palavras podem ser usadas, ou devem ser usadas, para saciar corações que estão sedentos, para abençoar vidas que estão desnutridas, espiritualmente falando. E tudo depende de qual árvore nós colhemos os frutos e de qual fonte nós pegamos a água. Você é uma árvore. Árvore amarga gera palavras amargas. Árvore com frutos não comestíveis gera apenas desilusão e desalento. Mas Jesus, ele disse que ele é a água da vida e também disse que ele é a videira verdadeira, ou a verdadeira videira. Excelentes fontes para nós buscarmos boas palavras, palavras de bênção para nós usarmos no nosso dia a dia. Eu falei sobre 4 poderes da palavra. Eu disse também que existem palavras que têm poder, mas não agradam a Deus. Discorri sobre algumas. Mas existem também palavras, e isso é uma coisa que me incomoda muito, e é por isso que eu aproveito este altar. Aqui não é lugar de lavar roupa suja, e nem é lugar de transmitir mensagem para Joãozinho e Mariazinha. Mas é o fórum que a gente tem para expor e ampliar a visão de coisas que nos incomodam, que me incomodam. Assim como um dia lá na Austrália, vivendo lá, me incomodou Deus o fato de estarmos há 20 anos pagando aluguel na igreja, e assim nós estamos hoje numa campanha para a compra do templo, Então, eu falei sobre 4 grandes poderes da palavra. Disse também que existem palavras que têm poder, mas não agradam a Deus. Mas existem ainda palavras que parecem ter poder, mas na verdade não tem. E nesse rol estão as palavras positivas. Neste rol estão as palavras positivas. A teologia da confissão positiva é uma linha teológica muito difundida, muito propagada, que afirma que nossas palavras têm o poder de criar realidades espirituais que depois serão concretizadas no mundo material. Profetizar não é declarar coisas positivas na vida do próximo. Profetizar significa falar a mente e o coração de Deus pelo Espírito. Quando analisamos a atividade dos profetas bíblicos, nós podemos notar que eles foram comunicadores diretos de palavras ordenadas por Deus. Preste atenção no que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Assim diz o Senhor:
Essa era a forma mais comum de comunicação dos profetas. Era muito claro aquilo que eles estavam comunicando. Não era algo particular, mas era algo vindo da parte de Deus. Não era um desejo do profeta, não era uma vontade humana, não era uma opinião que estava sendo propagada. O profeta, em sua essência, era alguém que comunicava de forma direta uma palavra ordenada pelo Senhor. E essa palavra geralmente indicava algo que Deus iria fazer em um futuro próximo ou mais distante, ou mesmo, em alguns casos, julgamentos e decisões de Deus sobre determinados acontecimentos e sobre determinadas pessoas. Falamos um pouquinho do Antigo Testamento, né? Então agora vamos falar um pouquinho do Novo Testamento, num único versículo. No Novo Testamento, Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, o seguinte: mas o que profetiza, fala aos homens com 3 propósitos. 3 e tão somente 3 propósitos: edificando, exortando e consolando. No Novo Testamento, Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E aí eu pergunto para a igreja, dentro desse contexto, será que atualmente todos que dizem, eu profetizo vitória, eu profetizo bênção sobre a tua vida, se encaixam nessa atividade profética? Será que estão comunicando de fato uma mensagem que Deus mandou dizer? Eu creio que é preciso observar que muitos que dizem eu profetizo na atualidade, não dizem assim diz o Senhor. Isso porque eles não têm uma palavra que Deus trouxe a eles para que seja entregue a alguém. O que eu percebo é que nós temos uma palavra que expressa um desejo para o outro, uma torcida para que algo ocorra na vida do outro e, consequentemente, muitas vezes são palavras jogadas ao ar que não se cumprem. E o que não se cumpre está por detrás de um falso profeta. Por acaso dizer que eu tenho doutorado torna as palavras que saem da minha boca mais importantes? Por acaso dizer que eu sou pastor torna as palavras que saem da minha boca mais importantes? Por acaso dizer que eu sou profeta torna as palavras que saem da minha boca mais importantes? Por acaso dizer eu profetizo envolto num jargão torna as palavras que saem da minha boca mais importantes? O que vale não é o título, é o conteúdo. O que vale não é o eu, é a mensagem de Deus, é a glória de Deus, é a vontade de Deus. Não existe na Bíblia a expressão eu profetizo. O que existe é algo parecido, mas diferente. Quando Deus determina um profeta, profetiza, assim diz o Senhor. E aí Deus libera a mensagem. E aí, sem tirar nem pôr nada, e com temor a Deus, temor a Deus, o profeta vai profetizar dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor na sua palavra, uma mensagem centrada em Deus e não em mim. Será que depois de quase 2000 anos, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, que diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, será
que esse versículo, em 2000 anos ou depois de 2000 anos, perdeu poder, perdeu validade, e nós teríamos que dizer: eu profetizo vitória, eu, para ter serventia sobre a vida de alguém? Será que dizer, assim diz a palavra no livro tal, capítulo tal, verso tal, Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, isso é pouca coisa? Eu preciso falar algo que Deus não está mandando dizer para ter um rótulo de poder e nada acontecer? Somente Deus tem poder para trazer à existência o que não existe. Somente Deus tem poder para trazer à existência o que não existe. E por isso, muitas vezes, escutamos: eu profetizo e nada acontece. Como recentemente, de um grande influenciador, dentro daquele hall de abobrinhas, de lixo digital, de coisas que não prestam, alguém profetizando sobre a vida deste influenciador, algo impactante aos olhos de uma igreja menina, imatura, que se envolve com as palavras, com a emoção, assim como são projetos radicais, assim como legendários, que trabalham no emocional para alcançar o espiritual, e quando na verdade basta ter o Espírito Santo atuando dentro de nós, para que a obra de Deus seja feita. No passado não tinha projeto radical, legendários, coach, não tinha isso. Mas existia uma igreja primitiva, valiosa, diante dos olhos de Deus. Uma igreja que perseverava na doutrina, que perseverava na palavra, que perseverava na oração, que perseverava no partir do pão, na comunhão, e era próspera. Não precisamos inventar. Deus não se entristece de copiarmos o gabarito dele. A Bíblia está aí para isso. É Deus quem decreta, é Deus quem declara, é Deus quem abençoa, é Deus, não somos nós. Ele é tudo, não somos nada. Nós somos servos, Deus é Senhor, Ele é soberano, nós apenas obedecemos a sua palavra. E eu concluo essa palavra dizendo que é fundamental para a nossa saúde emocional e espiritual cultivar a obediência e a gratidão por meio de uma linguagem que promova crescimento e esperança. E assim, eu lembro a igreja, aquilo que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, verso número 8. Eu vou falar pela terceira vez. As nossas palavras e as nossas atitudes, elas começam onde? Nos nossos pensamentos. Então é muito apropriado o que a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. As palavras, elas são um reflexo do que carregamos em nosso coração. E, consequentemente, elas têm poder de trazer vida, cura e transformação, ou de causar dor e destruição. E cabe a nós escolher as palavras com sabedoria. Por isso, deixe que o Espírito Santo te guie as tuas palavras. E como está escrito no Salmo 19, verso 14, ore assim: as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se aproprie, tome posse dessas palavras do salmista, capítulo 19, verso 14, e ore ao Senhor. Transforme sua vida e a de quem está ao seu redor com palavras de amor, de fé, de edificação, sabendo que cada palavra é um tijolo. Cada palavra é um tijolo na construção da sua realidade. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Deus, nessa manhã, pela sua palavra, por aquilo, Deus, que o Senhor nos impele a falar, por aquilo que o Senhor nos incomoda e nos faz refletir diante do que estamos errando, para que possamos ser corrigidos pelo Senhor. E nessa manhã, de maneira muito clara, a tua palavra diz que todos nós, todos e em muitas coisas, nós somos falhos em nossas palavras. É por isso que o Senhor diz na sua palavra que mentiroso é aquele que não comete pecado. Mas nós entendemos que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele pode nos levar a uma nova dimensão espiritual de vida, ainda que não seja de uma vida sem pecado, mas de uma vida em que a profundidade e a amplitude dos pecados são menores em nossas vidas.